No blog você pode ver quantas vezes quiser. E no YouTube fica carregando, tá? Então está carregando aí no YouTube. Certo. Vamos apagar. É isso aí. Dá sinal aí no YouTube, aí no canal aí, dá o sinal aí que está acompanhando. Deixa o ok lá no YouTube. Então, Isaías, Edilene, Isaías de Ciência da Computação, bolsista quilombola, e acompanhando para ter direito ao certificado de participação, que é muito importante no currículo, né? Você faz o seu currículo com certificado de minicurso. Pode ser no seu curso, pode ser também em outras áreas. Na verdade, a computação está em tudo, né? A computação hoje está em tudo. Se bem que tem um advogado aí, um advogado indicado para mim, ele usa ainda máquina de escrever, pelo amor de Deus. Assim é demais. Assim é demais. Acontece que as cargas positivas estão presas, as partículas de cargas positivas são os prótons, presos no interior do átomo. É o núcleo. O núcleo do átomo tem prótons e nêutrons. E em torno do núcleo, o núcleo é muito pequeno, 10 a menos 14 metros. O átomo, 10 a menos 10 metros. É uma unidade chamada de Angstrom. Unidade muito pequena. Então, o elétron, nos livros de ensino médio, eles estão girando em torno do núcleo. Não é bem assim. Eles estão vibrando, como a gente já viu na disciplina de mecânica quântica. E vamos dar excesso de eletricidade negativa. O elétron saindo, fica positivo. E os prótons não se movem? Não. Os prótons estão presos por uma interação muito forte. O próprio nome é interação forte. A gente descreve a natureza através de 4 interações básicas. A interação gravitacional, aquela interação da força gravitacional, força-peso que atrai o corpo próximo da superfície da Terra. E a interação elétrica. A interação elétrica. Vamos mostrar daqui a pouco que ela tem uma intensidade maior do que a intensidade de uma força gravitacional. Certo? E a nuclear já é mais forte do que a força eletromagnética. É isso mesmo. Na verdade, o que existe é uma única interação, a interação eletromagnética. É a força magnética e a força elétrica atuando junto. Certo? Então é a interação eletromagnética. Isso é para ser visto no final já do terceiro ano, mas o professor não consegue. É a unificação da eletricidade e do magnetismo. Tá? Então, os elétrons com carga negativa, o caso do átomo de hidrogênio só tem um próton. Só tem um próton no átomo de hidrogênio. Ele só tem um próton. Ele tem um próton aqui, ó. E aqui um elétron. Certo? Então a dimensão disso aqui, a dimensão é 10 a menos 14. 10 a menos 14 metros. Sendo que o tamanho do átomo, o átomo de hidrogênio, tá? O tamanho dele, essa distância daqui para lá, é 10 elevado a 10. Ou seja, o núcleo é 10 mil vezes menor e aqui o elétron. Certo? Então, no final do século XIX, Thomson descobriu o elétron e fez a proposta de que o elétron estava espalhado junto com as cargas positivas, onde tinha uma positiva e tinha uma negativa espalhada em todo o volume do átomo. Depois que o Rutherford, em 1911, mostrou que esse modelo estava errado.
ele percebeu que as partículas de carga positiva estavam no interior, no núcleo do átomo, certo? Então, aqui é chamada eletrosfera. Rutherford viu, então, que o modelo do Thomson estava furado, né? E é assim a ciência. Uma verdade de hoje pode não ser amanhã. A verdade de hoje pode não ser amanhã. Tá? Então, 1934, Chadwick descobriu que dentro do núcleo também tem partículas com cargas nula, chamada de nêutron. O nêutron com a carga, com a massa da ordem da massa do próton. O próton é 2.000 vezes mais pesado que um elétron. Então, o modelo atômico da física de baixas energias é esse. É um núcleo com prótons e nêutrons e elétron, sendo que no átomo de hidrogênio só tem um próton no núcleo e um elétron. Não tem nêutron. Não tem nêutron. Mas existem muitos átomos, né? E todos os outros átomos têm prótons e nêutrons no núcleo. Sendo que a interação que segura o próton dentro do núcleo é devido a ser composto de 3 outras partículas chamadas quarks. São 3 quarks ligados, formam o próton. 3 quarks ligados formam um nêutron. Então, próton é igual a 3 quarks. Tá? Então, isso aqui já foi na década de 60, né, quando o homem entrou dentro da matéria e o CERN. Tem o CERN na Suíça e o Fermilab nos Estados Unidos. Então, são os aparelhos enormes. O CERN tem uma dimensão de 27 quilômetros de distância. De Alagoas Grande para o Trevo e Jorge Estávão, você percorre dá 24 quilômetros. Dependendo de onde sai de Alagoas Grande, pode dar 23, pode dar 24. Certo? Então, são aparelhos enormes para as partículas em alta velocidade, tem alta energia, né? Energia cinética, o meio de mv quadrado. Então, quanto maior a velocidade, maior a energia. Então, significa que você precisa de muita energia para penetrar dentro do próton. E aí vê o próton com estrutura, composto de 3 quarks. Nêutron, também composto de 3 quarks. Certo? No átomo de hidrogênio, só tem um próton. E o tamanho do átomo? O tamanho do átomo é 10 a menos 10 metros. Isso aqui é chamado de Angstrom. Angstrom é a unidade 10 a menos 10 metros. Então, quando a gente trabalha com número muito pequeno, usa potência de 10. E com número muito grande, também usa potência de 10. Então é isso. Carga elétrica é uma propriedade, característica e fundamental dos constituintes da matéria. Então essa propriedade é diferente do que a gente vê nos livros de texto. O livro de texto fala que uma carga positiva atrai carga negativa atrai carga positiva, cargas dimensionais exercem força de repulsão. Está errado. Onde é que está o erro? O erro está onde? Que é isso, professor? Está errado? Está errado. Está errado. Perde elétrico, tira aí o positivo. Perde elétrons. Um ou mais. E o íon negativo? Íon negativo. O átomo ganha elétrons. Ok? Ele ganha elétrons. Então fica negativo. O excesso de carga negativa. Tá? Então,
Muito bem. Vamos fazer uma demonstração agora. Vamos pegar o canudinho de refrigerante. Quem tem canudinho de refrigerante em casa? Quem tem canudinho de refrigerante? Olha o que acontece. Olha o que acontece aqui. Vamos fazer isso, o atrito. Fazendo o atrito e coloca aqui, ó. Olha lá o que aconteceu. Não tinha cola nenhuma. E colou. Por que colou? Onde é que tem outro canudinho de refrigerante aqui? Canudinho de refrigerante. No quadro, quando o atrito com papel higiênico, os elétricos passam para o canudo de plástico. E ele fica negativo. Ao aproximar, você induz carga em sinais contrários e o corpo carregado positivamente atrai outro corpo carregado negativamente. Então aí é onde está a diferença. Não é a carga positiva e negativa que atrai. É o corpo carregado. É o corpo, é o canudo que atraiu. É o quadro que atraiu o canudo. Então, são os corpos que se atraem. Os livros textos têm esse abuso de linguagem. É um abuso de linguagem, muito. Você vê quase todos os livros textos da educação básica. Aliás, eu não vi nenhum que evita. Então, é um erro corriqueiro. E passa a ser eletrizado por atrito, indução, foi o que aconteceu aí, e contato. Se eu tocar o dedo ali, ele, como eu sou um bom condutor, ele vai descarregar. Ele descarregando, ele cai. Então, quando é isso aí, legal, legal. Olha aí, tem um vídeo aí com o Damião, né? O Damião, então, o Damião foi lá na Semana de Ciência e Tecnologia e a gente fez uma apresentação na minha sala, um deserto na UFCG. Estava um deserto, né? Carga menos E, estão a uma distância R, aí tem que dar a distância, certo? No vácuo, qual a força elétrica que atua entre elas? Dada pela lei de Coulomb. Então a lei de Coulomb só vale para partículas carregadas, não vale para uma chapa carregada, para uma esfera carregada. Ela só vale para partícula carregada. Para calcular para uma chapa carregada, para um cilindro carregado, aí é necessário usar o cálculo diferencial integral. Né? Tem uma lei que simplifica mais, é a lei de Gauss. Lei de Gauss. Uma lei muito importante no eletromagnetismo. Então é isso. Né? Força elétrica aqui a gente vai calcular devido à partícula carregada. Já vou soltar aí a lista de exercícios sobre a eletrização dos corpos e lei de Coulomb. Então na próxima aula a gente estuda o campo elétrico, potencial elétrico, resistência elétrica, corrente elétrica. Né? Aí fica interessante, né? Porque o que você mede, na verdade, o que você mede é a voltagem ou DDP. Mede, então, a intensidade da corrente. Você não mede o campo elétrico, né? Não mede a força elétrica. Então é isso. A gente vai. Eu tenho aqui, ó, tenho o multiteste. Tem um multiteste aqui. Multiteste novinho aqui, não saiu da caixa ainda. Olha lá. O multiteste analógico, certo? Eu tenho um digital também. Então esse aqui é o analógico. Olha lá, multiteste analógico. Tá? Então aqui a gente mede, pode medir então a amperagem, pode medir a voltagem, ok? Então tem aqui o controle, certo?
Tem aqui o controle. Esse multiteste. Isso. Aqui é a pilha. Tem que ter uma pilhazinha dele, né? Parafuso aqui, abre. Certo? Então aí você vai ligar, vai fazer a conexão em série, numa ligação em série, que a corrente é a mesma, para medir a amperagem, é a medida da intensidade da corrente. E a voltagem é a medida da DDP, diferença de potencial ou tensão. Você mede fazendo a ligação em paralelo, porque em paralelo a DDP é a mesma. Com a ligação em paralelo, vai ocorrer uma divisão, né? A foto assim de perto fica legal para colocar no blog. É isso aí. Vamos agora para o campo elétrico, né? Então você escolhe um ponto no espaço, coloca uma carga teste e mede a força elétrica da carga fonte e a carga teste. Então é o produto das cargas dividido pela distância ao quadrado e dividido pela carga teste. Isso é a definição de campo elétrico. É a força que você mede dividido pela carga teste. Então a carga teste vai cancelar e no final o campo vai depender somente da carga fonte e da distância, do quadrado da distância, não é verdade? Vamos apagar aqui. Apagando. Elétrico. Campo elétrico de uma partícula com carga Q1, digamos, tá? Então eu tenho aqui uma carga Q1, quero saber o campo elétrico no ponto P. Então colocamos uma carga teste Q0, positiva. Essa carga aqui pode ser positiva ou negativa, vamos supor que seja positiva, e vamos medir a força elétrica daqui para cá. Como as duas são positivas, então a força elétrica vai estar para lá. Essa é a força na carga Q0 devido à partícula com carga Q1. Então uma partícula com carga Q1 está aqui. E a distância, vou chamar de R. Isso aqui é a nossa força. E vamos definir agora o campo elétrico. O campo elétrico, definição. Campo elétrico é o limite da força F01 dividido pela carga teste, com a carga teste bem pequena, para não alterar a distribuição. A carga teste tende a zero, tá? O módulo, portanto, o módulo ou intensidade do campo, intensidade, vai ser isso aqui, ó. É o módulo da força elétrica dividido pela carga teste, chamada carga de prova ou carga teste. Então, substituindo aqui, o módulo da força é dado pela lei de Coulomb. É a constante, o módulo de Q0, módulo de Q1, dividido pela distância ao quadrado, e aqui tem o módulo de Q0, aqui, ó, Q0. Tá? Então, quando eu dividir, vai cancelar aqui, ó, vai cancelar o Q0. Conclusão, o módulo do campo elétrico vai ser K, Q1, dividido pela distância ao quadrado. Se você for desenhar o gráfico, desenhando o gráfico, ele varia com a distância. Tá? Aumentando a distância, diminui a intensidade. Então vai ter esse comportamento aqui, ó. Certo? E a unidade no SI, a unidade vai ser a unidade de força
dividido pela unidade de carga. Então é Newton por Coulomb. Lembre-se que o Newton é 10 a quinta Dina. Se for em centímetro, a força é medida em Dina. Certo? Então apagando aqui e vamos entrando agora. Vamos falar então da distribuição de partículas carregadas. Então o campo elétrico possui um vetor, a força elétrica possui um vetor, né? Então você tem que saber vetor agora, né? Tem que saber vetor. Campo elétrico de uma distribuição de partículas carregadas. Então você tem mais de um agora. Vamos botar Q1 aqui, Q2 aqui, Q3. E etc, 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 QN. QN. Aqui é o ponto P. Então, no ponto P, eu vou medir a força. Tem que saber o sinal. Essa é positiva, essa é negativa. Essa daqui, vou colocar positivo, ou negativo também. Vou colocar negativo. Negativo. Tá? Vai ser aqui, vai ser assim. Isso é importante, né? Saber o campo. Então, o campo, se é positivo, ele está se afastando. O campo está se afastando. O campo elétrico. Certo? Se é positivo, está se afastando. Se o campo for negativo, se você colocar aqui uma partícula Q2 com carga negativa, então o campo aqui, ele está se aproximando. Então o campo vai ser isso aqui, ó, o E2. Isso aqui é o E1. Então isso aqui é o E1, módulo de E1. Tá? R1. R1. Aqui é o R2. Certo? Então aqui é R1. E o campo resultante, e o módulo, ou intensidade. Intensidade é o módulo. O módulo vai ser raiz quadrada, é a mesma equação. É x ao quadrado mais é y ao quadrado. Não tem um EZ não? Não, aqui está no plano, né? No ensino médio a gente faz só até no plano. Então, isso aqui é raiz quadrada da soma das quadradas das componentes. Mas componente de quem? Do vetor resultante. Então, eu vou tirar as componentes cartesianas. Vai ser a soma. Vetor E, componente, tira a setinha, coloca x. Aí vai somar. É 1x mais é 2x. A gente soma sempre no mesmo eixo, né? Soma superposição no mesmo eixo. No eixo x e no eixo y. É 1x, é 2x, mais é 3x, mais é etc, etc, mais é nx. Então isso é mecânico, não é para estar dizendo que é bicho papão. Isso é mecânico. Tira a setinha, coloca x, x, x. Agora faz com y. Y vai ser igual. É 1y, mais é 2y, mais é 3y, mais é etc, etc, mais cair as projeções no eixo x e y. Veja esse daqui, ó. Esse campo E2, ele tem componente negativa. No eixo print aí, faz o print aí, o eletroscópio, 2 folhas, canudinho de refrigerante. Vamos deixar ele, vamos ver se a gente consegue colocar ele aqui. Deixa eu ver, o papel está acabando aqui. Vamos dar um jeitinho. Não é com a mão, não, é com papel. Vamos lá, tritando. Os elétrons do papel higiênico passam para o canudinho de refrigerante. Não
deu não. Tem que atritar. Opa, achei mais papel aqui. Agora vai. O tempo seco é o ideal. Tempo seco. Tempo úmido não é favorável não, porque descarrega rápido. Vamos lá. Ficou! Aê! Sem usar cola. O que aconteceu? O canudinho carregado negativo, ao aproximar do quadro, ele induz carga de sinais contrários no quadro. E vai ter a força de atração. A força de atração, ok? Então, a força de atração ocorre entre os corpos. Não é carga elétrica. Carga é uma propriedade. Propriedade não é. Blog Ciências e Educação, aqui direto de Alagoas Grande, dos estúdios aí, disponibilizando a aula de eletricidade. Vamos separar. Consegue uma equação para o campo, a intensidade do campo elétrico. Certo? Está aí a equação da intensidade do campo elétrico. E o campo elétrico ficou KQ1 dividido por R1 ao quadrado. A unidade, portanto, é Newton por Coulomb. No SI, o campo tende a zero. 2. E o módulo, raiz quadrada de x ao quadrado é y ao quadrado. Quem é x? É 1x mais é 2x. Quem é 1y? Quem é y? É 1y mais é 2y. É isso, joga lá na raiz quadrada. Partículas carregadas com carga Q1, Q2, Q3. Q1 é positiva, Q2 é negativa. É isso aí. Edilene aí, acompanhando aí a Edilene aí. Agora melhorou, né, Edilene? Aí de pertinho, a Edilene acha legal, né? Porque pelo celular é complicado de longe assim. Então, olha mesmo. Essa é a nossa distribuição de partícula carregada. Q1 é positivo, Q2 é negativo, Q3 é negativo e Qn é negativo. Então, aí eu meço a distância também, R1, R2, a distância vetor como se soma número. Então, a soma vetorial é 1, mais é 2, mais é 3. Quando eu vou tirar a intensidade, aí eu uso a raiz quadrada, sempre assim. O módulo de um vetor é raiz quadrada da soma do quadrado de suas componentes. E a componente aqui do campo elétrico no eixo x, a gente está chamando de EX. E no eixo y é y. Portanto, o módulo do vetor é raiz quadrada de EX ao quadrado, mais é y ao quadrado. Certo? Essas são as componentes cartesianas. Então, quem é x? É só tirar a setinha e colocar x. É mecânico isso. Soma. X vai ser 1x, mais é 2x, mais é 3x, mais é nx. E é y. É o mesmo raciocínio. É y. É 1y, mais é 2y, mais é 3y, mais é ny. Tá aí, não dá para errar mais. Questão de campo elétrico. Né? Vamos fazer exercício. Vou mandar agora mesmo a lista de exercícios para vocês. De campo elétrico, lei de Coulomb e eletrização, né? Indução elétrica. Valeu? Então, o campo elétrico não depende da carga teste. A carga teste é aquela carga colocada no ponto para medir o campo. Ele depende somente da carga fonte, que é o Q1. Tá? Q1 aqui, ó. Assim. Agora sim, vamos encerrar. FCG. Maravilha. E aqui o nosso cartaz da Semana de Ciência e Tecnologia, com palestra de instalações elétricas na residência na zona rural de Cuité, com o Damião, eu estive lá também. Ok, Semana de Ciência e Tecnologia, popularização da ciência e tecnologia, é muito importante a participação de todos. Parabéns para o ministro Marcos Ponte. Estendeu o mês todo de outubro. A semana acontece em outubro. Valeu. Então é isso aí, né?